Boa noite, igreja poderosa! Boa noite! Vocês estão felizes? Sim! Eu também estou muito feliz, porque Jesus é bom, não é? Boa noite a você que nos assiste também pelo nosso canal. Que Jesus nos abençoe e nos permita cultuar Ele de uma maneira muito poderosa. Aí você também que está na sua casa, no seu trabalho, nós que estamos aqui, não é verdade? Nós, Igreja do Senhor, gostaríamos muito de ter essas pessoas que estão nos vendo através do canal aqui conosco, mas por muitas situações talvez elas não conseguem estar. Talvez porque estão trabalhando, talvez porque estão em outras cidades. Mas o desejo do nosso coração é que o mesmo mover que acontecerá nessa noite alcance esses nossos irmãos e essas pessoas que estão sedentas pela movimentação do Senhor e a palavra do Senhor na casa delas. Amém? Você concorda com isso? Amém. Que o mesmo mover de cura que virá sobre a sua vida virá sobre eles também. Amém, Jesus? Assim será. Bom, eu estou muito feliz. Eu já falei sobre isso porque o Senhor é verdadeiramente muito bom. E eu acho que eu tenho liberdade para dizer que Ele é o cara. Como Ele nos surpreende a cada dia. Quanto mais nós caminhamos com Ele, mais surpreendidos nós vamos ficando, né? Eu acho que eu já comentei sobre isso, eu não lembro, vou voltar a comentar. O Senhor falou muito forte ao meu coração, isso já tem mais ou menos uns 2 anos. E eu não consegui me movimentar assim, mas o Senhor Ele é muito bom. E aí, então agora Ele está me auxiliando a se movimentar dessa forma como eu tenho me movimentado esses dias, porque toda a movimentação de libertação e cura que o Senhor me deu, toda a escolha dele para com a minha vida em libertação e cura, sempre foi feita nessa linha, na particularidade, na individualidade de cada um. Porém o Senhor começou a dizer: filho, se você continuar dessa maneira, você tem que viver uns 300 anos para poder ajudar todo mundo que precisa ser ajudado. E Ele começou a ministrar no meu coração da importância de eu estar liberando isso para o povo. E então, mediante a isso, o Senhor tem me auxiliado, tem me autorizado, tem me munido de muitas coisas para que eu faça isso. Então, eu quero dizer a você que nessa noite, sem nenhuma sombra de dúvida, assim como foi no período da manhã, o mover muito poderoso de cura será sobre as nossas vidas nessa noite. O Espírito do Senhor está aqui. Acho muito interessante quando o Luan cantou o carpinteiro, né? Qual é o barulho do carpinteiro quando bate a porta, né? É muito interessante essa canção, gosto bastante dela. E aí eu entendo que o carpinteiro está nesse lugar para arrancar os pregos que foram colocados no nosso coração, né? Para arrancar os fiapos, as ferpas que foram colocadas no nosso coração. Todo coração doente, todo coração ferido é um coração que perde a sua vida, que perde a sua força. E o Senhor nessa noite quer nos curar de tudo isso, que só Ele pode nos curar. Você reconhece que só o Senhor pode curar você? Só o Espírito do Senhor tem poder, verdadeiramente poder, para nos curar e nos libertar. E é Ele que está se movendo no nosso meio. Eu convido você a abrir Ruth capítulo 2. Eu cliquei bastante, pulei bastante, estou cansada. Vocês também? O momento da adoração é gostoso, né? Eu vou até no limite assim, do físico, porque não dou conta de ser isso. Ruth capítulo 2. Nós estamos vendo toda a movimentação do nosso Deus, eu posso dizer, sobre a nação brasileira, preparando a nossa nação para que a nossa nação cumpra o seu propósito. Não é isso que vocês estão vendo? Deus está olhando, não que Ele um dia deixou de olhar, mas é nítido que está acontecendo uma movimentação sobre a nação brasileira e Ele precisa preparar o povo. A nação, deixa os irmãos sentar, porque os irmãos estão tudo... Gente, olha eu aqui. Então, Deus está preparando um povo para governar com Ele. Você crê dessa forma? E você crê também que um povo cheio de mimimi, cheio de não me toque, não me regue, não será um povo que irá governar? Você consegue entender isso? Você consegue entender que Deus está preparando o exército e não uma creche? Amém. Deus não está equipando e preparando uma creche. Deus está equipando e preparando filhos maduros, um exército. Amém. Então, por isso é necessário que nós aprendamos, que nós saiamos do lugar que é a vitimização. O tema dessa
nós ocuparmos um lugar de vítima, nós ocuparmos um lugar de vitimização. Eu vou dar detalhes depois, mas todos nós um dia somos uma vítima. Isso é normal e isso faz parte. Porém, estar nesse lugar é uma escolha. Eu quero dizer algo para você antes de nós continuarmos aqui, ou antes de nós lermos o texto, que algo para você pegar no seu espírito, amém? O entendimento. O reino espiritual é todo feito por escolhas. Eu escolho o caminho da vida ou o caminho da... Vocês estão aqui, gente, comigo? Qual que é o caminho da vida ou da... eu obedeço ou eu desobedeço. Ou eu estou em Jesus ou eu não estou em Jesus. Eu faço escolhas. Então, todo o reino espiritual, ele se move debaixo das nossas escolhas. Então, eu tenho de Deus o tanto que eu desejo ter de Deus. Eu ando nos caminhos do Senhor se eu escolher andar nos caminhos do Senhor. Então, mediante a palavra do que eu estarei ministrando, eu sou uma vítima, posso ser uma vítima, faz parte de tudo isso. Porém, eu fico no lugar da vitimização se eu quiser ficar. É uma escolha que eu faço. A partir daí, tá bom? Amém? Vamos ler então, Ruth, capítulo 2. Diz assim: Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: O Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: A quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: É uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu para que a deixasse recolher e juntar espiga entre os feixes após os ceifeiros. Ela começou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba d'água nos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada rosto em terra, exclamou: Por que achei favor aos seus olhos a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: Contaram-me tudo o que você tem feito com sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Versículo 13. E disse ela: Continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: Venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. Em algumas versões diz vinho. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Em algumas versões diz trigos. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz lhe deu estas ordens a seus servos: Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreenda. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair, para que ela recolha e não a impeçam. Assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado e sua sogra viu.
quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso para com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. Até aí. Deixa eu contextualizar você o que está acontecendo aqui no capítulo 2. Ruth é um livro de 4 capítulos apenas, por isso eu quero motivar, eu quero incentivar você a ler ele todo. Dá para você fazer isso ainda hoje. 4 capítulos. É bem rapidinho e você se inteirar de toda a história. Mas eu vou então aí sintetizar essa história, eu vou resumir ela para você, para ficar fácil a sua compreensão sobre o que eu quero ministrar. Capítulo 1 de Ruth diz assim, que estava havendo em Belém de Judá uma fome. E então Elimeleque, esposo de Noemi, com seus 2 filhos, resolveram ir a Moabe. E aí eu quero te dizer algo que com certeza a fome era muito severa, porque os moabitas não eram amigos dos israelitas, eles eram um povo rival. Apesar deles viverem juntos em determinadas situações, um permitia que eles até se suportavam, mas não eram amigos. E para que Elimeleque, junto com toda a sua família, fosse a Moabe, aos moabitas, realmente a fome deveria ser bastante severa. Então ele mudou-se para Moabe, com toda a sua família, e diz a palavra do Senhor que em determinado momento Elimeleque morre, ele falece. Então Noemi, viúva, com seus 2 filhos, permanece lá. E aí diz a palavra também no capítulo 1 que mais ou menos uns 10 anos depois, mais ou menos dentro de uns 10 anos, os seus 2 filhos, os 2 filhos de Noemi também morrem. E eu quero dizer algo para você, se tem algo de ruim para acontecer com uma mulher naquela época, ela ficar viúva. Porque toda mulher que ficava viúva, ela estava condenada a viver de misericórdia dos outros. Ela estava condenada a viver com aquilo que davam para ela. Inclusive, a história do capítulo 2 é exatamente essa. Era como se fosse o que sobrava das plantações, as espigas que sobravam, era como se fosse a ação social de hoje em dia. Então, tinha-se essa lei, as mulheres, as viúvas, elas podiam ir para os campos para ver o que sobrava. Ou seja, ela ficava com o que sobrava de uma plantação, se o senhor daquela plantação lhe permitisse fazer isso. Então, ela ficava com os restos daquela plantação. E aí, diz a palavra que Noemi, voltando ainda no capítulo 1, Noemi ouve que Deus estava abençoando a Belém de Judá, sua terra natal, com comida. Ou seja, Deus estava permitindo que a terra desse o seu fruto. Porque nos tempos dos juízes, o povo, não todos os tempos, inclusive no tempo de hoje, muitos deuses. E havia muita maldição liberada sobre a terra por causa do posicionamento do povo. Então, por muitas vezes, vinha fome e vinha muitas desordens. E a terra manifestava isso. Então, por isso, eles saíram por causa da fome. Quantos estão comigo? E aí, Noemi, ouvindo então que Belém estava sendo abençoada e a terra estava dando o seu fruto, ela entendeu que ela precisava voltar para a sua terra. E aí ela convoca as suas 2 noras e diz assim: olha, nós vamos voltar para a minha terra natal, eu vou voltar para a minha terra natal. E eu quero dizer para vocês, meninas, nenhuma das 2 tinham filhos. A palavra não diz que elas não tinham filhos. Então eu quero dizer para você, meninas, que vocês podem voltar para a casa dos seus pais. E lá vocês podem arrumar um homem, um marido que vai poder tirar vocês dessa situação, porque vocês são novos. E vocês podem dar continuidade na vida de vocês estão livres para isso. E diz a palavra que as meninas choraram alto. Elas gritavam, elas choraram alto com essa notícia de Noemi para com elas. E aí aqui um parênteses que eu achei engraçado. E eu quero falar isso para vocês agora, que se Noemi fosse viva, eu seria a primeira a colocar uma coroa na cabeça dela, coroar ela a sogra mais simpática. Entendo?
Porque, gente, cá entre nós, né? As noras choraram alto porque nunca mais iriam ver a sogra. Ela realmente deve ser coroada. Uma faixa assim, ó, super sogra, sogra, bissogra, uma coisa desse nível aí. Realmente ela devia ser uma mulher incrível. Noemi deveria ser uma mulher incrível. Porque diz a palavra que elas choraram alto. Resumindo, ficou aquela, não, nós não vamos te deixar, nós não vamos te deixar, não vamos te deixar. E em um determinado momento, Orfa então entendeu, Orfa, a outra nora, entendeu que ela realmente deveria voltar para sua casa. E aí, apesar de toda a dor, ela voltou para sua casa. E a história de Orfa se encerra. A Bíblia não fala mais nada sobre ela. Porém, Ruth disse o seguinte: Noemi, eu não deixo de você, minha filha, de jeito nenhum. Eu não largo de você por nada. Inclusive, ela faz, se você não quiser ler, não precisa. Só presta atenção aqui no que eu vou te dizer. Olha que eu acho muito interessante essa declaração que Ruth faz a Noemi. Está no versículo 16 do capítulo 1. Não precisa ler se você não quiser. Está assim, ó. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Eu achei interessante isso daqui, também dentro de uma brincadeira, mas eu acho que é verdade, mesmo isso aí é eu, mãe, tá entendendo? Que Ruth sabia que apesar de Noemi ser uma sogra incrível, ela não deixava de ser sogra, né, gente? E aí ela pega e se protege. Eu vejo Ruth se protegendo aqui, porque ela já sentenciou ela, dizendo assim, ó, nunca posso deixar essa mulher, estou prometendo aqui, não é verdade? Gente, que cai. Eu estou prometendo que eu não vou deixar ela, então eu estou dizendo aqui também que se por um acaso eu fizer isso, que o Senhor me castigue. Então é muito interessante isso. Bom, indo para o capítulo 2, que foi o que nós lemos. E aí elas chegam a Belém. Elas chegam a Belém de Judá. E aí Noemi, aí assim, se já é difícil uma viúva, duas viúvas, é mais difícil ainda, não é verdade, gente? E aí chega Noemi era uma mulher moabita, não foi isso que nós lemos? Sim, nós já falamos que os moabitas, eles eram o povo rival dos israelitas. Chega lá Noemi viúva, chega lá Ruth viúva, e para piorar a situação de Ruth ainda, uma mulher que não era bem aceita por ser uma moabita. E além de tudo viúva. E aí dentro desse contexto diz a palavra que Ruth chega em Noemi e diz: olha Noemi, eu vou buscar recursos para nós sobrevivermos, porque se ela não buscasse alguma coisa, quem iria sustentar? Como elas poderiam sobreviver? Então Ruth chega em Noemi e diz: eu vou buscar uma terra na qual elas sabiam de como funcionavam as coisas, na qual eu posso pegar, né, trabalhar e pegar algo que sobra, porque eu estou precisando, nós precisamos de comer, nós precisamos sobreviver. E é muito interessante o que a palavra de Deus diz, que casualmente, porque aqui no versículo 1, Ruth só diz que tinha um parente do seu marido, que é Elimelec, que chamava Boaz, né? E que lá na terra teria esse parente. Ele fala que é um parente por parte do meu marido, é um homem rico e influente, do clã de Elimelec, que chama Boaz. Mas Ruth aqui não diz aonde está a terra de Boaz e nem quem era Boaz. Ela só comunica a Noemi que havia esse homem. E aí diz a palavra que casualmente ela foi parar bem na terra de Boaz. Uma das coisas que me chama a atenção, porque nós vamos falar da síndrome da vitimização, é que eu acho que você vai concordar comigo que tanto Noemi como Ruth, eu quero focar na figura de Ruth, elas estavam em lugar de vítima, não estavam? Elas estavam como vítimas. Porém, entretanto, é nítido o posicionamento de Ruth, que apesar de ser viúva e moabita, ela não se conformou com esse estado e foi buscar algo. Então aqui diz que Ruth se moveu do seu estado. Porque cá entre nós ela teria muitos motivos para chorar. Ela teria muitos motivos para ficar depressiva. Ela teria muitos motivos para se revoltar contra o Deus de Noemi. Ela poderia ter se declarado assim para Noemi: ô Noemi, que Deus bom é esse que você sempre me falou, que você sempre me ensinou? Que Deus é esse, Noemi, que você serve, que além de arrancar seu marido, arranca o meu?
é bom. Mas em nenhum momento nós conseguimos ver Ruth se posicionando assim. Pelo contrário, é nítido o posicionamento de Ruth sendo uma mulher que vai à frente, que se posiciona em honra, que permanece, que não deixa a situação a engolir. E aí, dentro do contexto, nós lemos que ela foi, e quando ela chegou lá, ela perguntou para o capataz, ou seja, o líder da plantação: posso colher nesse lugar? E ele disse: sim, pode. E aí, o que a gente ouve desse capataz, qual é a informação que o capataz passa para Boaz? Quando Boaz pergunta assim: que moça é essa? Essa moça, ela me pediu para colher aqui no sobrado da plantação. E eu quero te dizer que essa moça chegou aqui bem cedo e ela não parou. Olha o que diz. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só se sentou um pouquinho ali. Então eu consigo ver uma mulher extremamente esforçada para vencer e sair da situação na qual eu estava. Só eu estou enxergando isso. É nítido o posicionamento de Ruth para com a sua situação. Ela chegou aqui, imagina, eu fico imaginando dentro da minha mente criativa, Ruth, debaixo do sol quente. Não era um serviço agradável, era? Não, era um serviço limpinho. Ruth debaixo do sol quente, acompanhando os ceifeiros e pegando o que sobrava. Que lugar de humilhação, não é esse? Um lugar de humilhação? Pegando os restos que sobravam de uma plantação. E Ruth, atrás daqueles ceifeiros, ela estava posicionada, ela não desanimou, ela não parou, apesar de todas as adversidades, apesar da sua dor, apesar da sua dificuldade, Ruth se mantém muito bem posicionada. Continuando dentro do nosso texto, então a gente vê que há boas notícias para se dizer sobre Ruth quando Boaz pergunta. Foi isso que nós falamos agora. E aí é tão interessante que Boaz acha graça naquela mulher, e Boaz chama ela e diz assim: eu não quero, Ruth, que você vá buscar ajuda em nenhuma outra plantação. Ruth, eu quero que você fique aqui. Eu vou dar ordem para ninguém te tocar. Gente, cá entre nós, uma mulher viúva que não tinha filhos, ela não tinha ninguém com ela. Era uma mulher totalmente vulnerável. Se um homem tocasse nela, ela não tinha ninguém para defendê-la. Facilmente ela poderia ter sido molestada, ela poderia ter sido abusada dentro daquele ambiente de colheita. Por que eu tenho certeza disso? Noemi depois declara isso um pouco mais para frente. Ela disse: filha, é bom que você realmente fique lá, porque se você for para outros lugares, você pode ser molestada. Minha palavra é NVI diz molestada. E é nítida essa preocupação devia ser algo que realmente deveria acontecer no meio do povo, no meio das viúvas, porque Boaz também diz isso: darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Então o que eu vejo dentro dessa situação? Apesar de Ruth ser uma vítima, ela não se conformou com a sua situação, ela avançou, ela se posicionou, ela se esforçou para que a sua história fosse mudada. E o zelo de Deus é manifesto. O que está querendo dizer para mim? Todas as vezes que você se posiciona, mesmo dentro de um ambiente de dificuldade, mesmo dentro de um ambiente de dor, o zelo de Deus é manifesto em sua vida. Amém. O zelo de Deus é nítido sobre a vida de Ruth, a ponto dela perguntar: por que você está me tratando desse jeito? Eu sou uma mulher estrangeira. Ei, eu sou uma moabita, eu sou sua inimiga, minha nação é inimiga da sua. O meu povo é inimigo do seu, por que você está me tratando assim? E eu consigo ver o zelo do Senhor nesse trato, nesse cuidado para com Ruth. Se eu trocar Ruth no início, vocês vão perdoar, tá bom? É quase igual. E aí diz o seguinte: ele pega e diz assim: ô Ruth, deixa eu te contar uma coisa. Eu sei o que você fez pela sua sogra. Não é isso que nós lemos? Eu sei que você deixou seus pais, você deixou seu pai, você deixou sua mãe, você deixou sua nação para cuidar da sua sogra.
Eu sei, Ruth, olha a declaração, eu sei que você será ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então, além de termos uma mulher muito bem posicionada, muito esforçada, temos uma mulher que encontra um Deus, que busca um Deus para se refugiar. Essa é a declaração de Boaz, o homem que havia acabado de conhecer ela. Continuando aqui, é muito interessante porque Boaz diz assim: ô Ruth, e eu tenho certeza que para ele lançar esse convite, isso não era o lugar dela. Ô Ruth, senta aqui, vem comer com a gente. A graça do Senhor estava tão grande sobre aquela mulher que resolveu se posicionar, que não se conformou com o seu estado de viuvez, com o seu estado de vítima. A graça do Senhor estava tão grande que Boaz chama ela para comer com eles. E é interessante porque ele diz assim: pega do pão e pega do vinho. E todas as vezes, em algumas versões diz vinagre, em outras diz vinho, mas se for vinagre, o vinagre também vem do vinho, certo? E eu acho muito interessante porque todas as vezes que eu leio sobre o pão e o vinho, eu lembro de uma aliança de corpo e sangue. Aleluia. Então aquele Senhor chama ela e diz assim: ei, come da aliança, come do corpo, bebe do sangue, porque sua vida está para ser mudada. Eu consigo entender nas entrelinhas isso. Algo estava se movendo dentro do coração de Boaz pela atitude daquela mulher. E aí diz a palavra que então ela se assentou junto aos cefeiros, e aí ele ofereceu trigo a ela, trigo tostados, grãos tostados. E aí quando eles estavam ali, Boaz dá uma outra ordem que eu acho muito interessante no versículo 15, quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu ordens aos seus servos, mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam, ao contrário, quando estiver colhendo, tirem para ela algumas espigas, deixem-a cair para que ela recolha. E aí então ela teve uma grande colheita, uma colheita surpreendente no estado que ela estava. Quando ela se achega a sua sogra no final do seu dia, no final do seu trabalho, a sua sogra vê todo o resultado daquele trabalho e diz: quem fez isso? E aí ela anuncia Boaz, e aí Noemi então diz para ela: ele é o nosso resgatador. O que é um resgatador? Resgatador era alguém, um parente. Versículo 2 começa dizendo isso, Noemi dizendo que Boaz era parente dela, e ele tinha o direito de dar a eles, dar a ela, no caso, a terra. Na verdade era de vender a terra. Olha o que diz assim: o resgatador é o responsável por garantir os direitos de subsistência, descendência e propriedade. Então aquele resgatador que era parente, ele assumia algumas coisas, inclusive a mulher. Bom, então aí para contextualizar a situação, aconteceu então de vir esse anúncio que casualmente você foi à terra do nosso resgatador, que nós sabemos que de casual não tem nada. O próprio Deus conduziu aquela mulher à terra na qual Deus poderia então mudar a sua história. Helena, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Por que isso tem tudo a ver comigo? Porque todas as vezes que nós posicionamos, como eu falei, mesmo em um ambiente de dor e de dificuldade, o Senhor vem com cuidado, o Senhor vem com zelo sobre as nossas vidas, e o Senhor vem para nos conduzir a algo. Se Ruth tivesse escolhido ficar naquele lugar de vítima, ou seja, de viúva, porque naturalmente essa era a sentença sobre ela, Ruth teria permanecido colhendo espigas para toda a sua vida, porque era isso só que ela poderia fazer. Ruth não tinha mais nada para fazer na sua vida a não ser viver de favores. Mas eu entendo e vejo, dentro de todo o contexto da história, dos 4 capítulos, que Ruth desejava que a sua vida fosse mudada. Ela só não quis abandonar a sua sogra, mas ela não queria, com certeza, viver a viuvez. Ela não queria, com certeza, ser alguém que mendigasse o pão para toda a sua vida. Por isso havia um esforço e uma esperança no Deus da Noemi, no Deus que havia
escolhe viver no lugar da vitimização, essa pessoa não se apodera da sua herança por completo. Ela pega das migalhas e dos restolhos das heranças dos outros. Pastor, por que você está me dizendo isso? Eu vou repetir. Todas as vezes que você escolher, dentro da sua dor e dentro da sua dificuldade, e eu quero dizer que todos nós um dia seremos vítimas. Se você ainda não foi uma vítima, você vai ser. Ou talvez você é agora. Ou talvez você será. Mas que isso vai ser uma realidade na sua vida, vai. Por quê? Porque Deus usa e Deus trabalha dentro dos momentos de adversidade na nossa vida. Deus não desperdiça situação nenhuma. Todos os vendavais que vêm sobre nós, Deus está dizendo: caiam os frutos velhos, as folhas mortas, para que nasça o novo fruto e as novas folhas. Você acha mesmo que Deus vai desperdiçar um vento forte na sua vida? O problema está o que a gente faz nessa situação. O que eu estou fazendo dentro de uma situação na qual eu sou vítima? Eu iniciei essa palavra dizendo que o reino do Espírito é um reino de escolhas. Certo? Amém. Quantos estão comigo? Amém. Um reino de escolhas. O que eu faço dentro do lugar da vítima diz se as folhas velhas irão cair e os frutos podres também, para abrir lugar para que folhas novas e frutos novos venham, ou se eu vou permanecer podre, inclusive as minhas raízes vão apodrecer, porque tem um detalhe que eu quero que você preste bastante atenção aqui. Todos aqui creem que só Deus é onipresente? Apenas o nosso Deus é onipresente, os anjos não são onipresentes. Você não é onipresente? Nós não somos onipresentes, apenas Deus é onipresente. Entenda aqui que eu vou te dizer uma coisa. Se você não é onipresente, se você não é alguém que é onipresente, ou você está no lugar da vitimização, ou você está na presença dele. Não tem como estar nos dois lugares. Há um lugar de vitimização. Há um lugar onde você abraça sua ferida, abraça sua dor e apodrece. E é muito interessante porque esse lugar pode ser para mim e para você uma grande alavanca. Como também pode ser um lugar no qual nós seremos enterrados, sepultados. Porque se eu não estou na presença do meu Deus, eu não tenho vida. Então o que o Senhor está querendo comunicar para nós? Assim como Ruth, qual é o exemplo de Ruth aqui? Como não se vitimizar mesmo em um ambiente de muita dor e dificuldade? Eu acho muito interessante, porque Ruth, ela tinha tudo para permanecer nesse lugar. Escute aqui comigo e eu creio que você vai concordar. Boaz foi o canal de Deus na vida de Ruth, não foi? Porém, entretanto, se Ruth, dentro da sua dor, dentro da sua dificuldade, dentro da sua frustração, ela usa essas facilidades. Ela usa dessas facilidades que Boaz promoveu a ela para permanecer nesse lugar. Meu irmão, Ruth estaria pegando espiga até hoje. Porque Boaz, apesar de ter sido um canal de Deus ali na vida de Ruth, guardando ela de ser tocada por outros homens, favorecendo ela até na água de beber, porque elas vão dizer, você não precisa nem buscar água, Ruth, pega do pessoal aí que está colhendo. Vai sobrar espiga para você, porque com certeza que eles vão nos deixar espigas. Ou seja, fome, Ruth, você não vai passar. Só que Ruth escolheu não ficar dessa forma. Então, eu volto a dizer aquilo que eu já falei há pouco. Se você não se posiciona, se você não avança dentro do que Deus tem para te ensinar, dentro do que Deus tem para fazer na sua vida, meu irmão, você vai catar espiga o resto da sua vida. Ou seja, você vai ficar com o que sobra da herança dos outros. Você nunca vai se apoderar de toda a herança que o próprio
próprio Deus te deu. Porém, como eu disse, Ruth é um exemplo de como não ser e não fazer. Dentro de um quadro de vitimização. Ou seja, Ruth, ela não é um exemplo de como, aliás, de como ser e de como fazer. Ao contrário, Ruth é um exemplo de como ser e de como fazer. Diz a palavra, depois você vai ler esse versículo, capítulo 3, capítulo 4, você vai concluir isso que eu vou te contar agora. Diz a palavra que Ruth, quando voltou para sua casa e anunciou à sua sogra que o Boaz era o cara no qual ela tinha trabalhado, e ela anunciou que aquele homem era o seu resgatador, ela disse assim: Ruth, minha filha, deixa eu te contar uma coisa. Nas minhas palavras, mas você vai ler e você vai ver que é isso. Você não pode ter um lar como é o nosso. Não tem segurança para você aqui, Ruth. Você precisa ter um lar seguro. Ou seja, eu imagino que Noemi já estava velha. E eu imagino que Noemi se preocupava com Ruth. Imagina se você tem uma nora assim. Como não se preocupar com uma mulher dessa? E aí, ela pegava e dizia: Noemi, Ruth, se você permanecer aqui, com certeza eu vou ficar velha. E aí, quem vai cuidar de você? Você não tem filho, você não tem marido. Eu preciso dar a você um lar seguro. Então, Noemi, eu não disse que eu ia confundir. Noemi passa uma instrução a Ruth. Você vai fazer o seguinte: você vai tomar um belo banho, você vai se perfumar, você vai pegar uma boa roupa. E você vai à plantação, você vai acolher, porque Boaz estará lá. E você vai aguardar. Ele vai comer e beber. E aí depois que ele comer e beber, Ruth, você vai se deitar aos seus pés. E vamos ver o que Deus vai fazer. E assim, Ruth como um exemplo de mulher de honra e de obediência. Porque, gente, ela poderia ter declarado assim para sua sogra: eu não vou fazer isso não. Ele já está me abençoando. Não está nos faltando nada, Noemi. E nem vai nos faltar. Ele prometeu para mim que ele vai nos ajudar. Noemi, fica tranquila. Você não precisa se preocupar com o nosso estado. Vai dar tudo certo. Não. Noemi ouviu a sua sogra, ou seja, ela ouviu alguém mais experiente. Noemi honrou o conselho da sua sogra mais uma vez. E fez exatamente, a palavra diz que exatamente como Noemi a orientou, assim ela fez. E ela se deitou aos pés daquele homem. E aquele homem pega e declara assim para ela: tudo que você já fez até agora foi incrível, mas isso foi demais. Eu estou fazendo a minha palavra, tá bom? Depois vocês vão lá. Ele pega e diz assim: Ruth, eu já te admirava, mas agora com esse seu posicionamento, te admiro ainda mais. Você fica tranquila, porque eu vou acionar o seu resgatador. Porque, entenda aqui, igreja, Boaz era o resgatador dela, mas havia um outro parente na frente. Havia um outro homem que era resgatador primeiro. Então ele chama esse homem, acho que eles estavam na praça, se eu não me engano. Esse homem vem, passa, e Boaz chama ele e diz: olha, essa aqui é a Ruth, Noemi, elas precisam ser resgatadas. E aí eu quero que você faça, você vai resgatar elas. E aí ele diz: as terras eu vou. E ele diz: não, mas você não vai poder ficar só com as terras, você vai ter que pegar ela também. E ele diz: não, então não. Então eu não vou me apoderar de Ruth. E ele diz: então deixa que eu faça. E aí diz a palavra, preste bastante atenção nisso, que Ruth se casa com Boaz. Então o estado dela de viúva já não é mais viúva, agora ela tem um homem, ela tem uma família, ela tem uma casa, ela tem alguém para guardar a sua vida. Se nós continuarmos lendo o capítulo 4, nós vamos ver que Ruth engravidou. E ela engravidou de uma pessoa quase não muito importante. Ruth deu a luz a Obed. Pergunta para mim, quem é Obed, pastor? Bisavô de Davi. Ruth faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Aleluia. Uma moabita. Uma mulher que tinha tudo para se vitimizar e se afundar no estado no qual estava. Ela arregaça suas mangas.
vai colher as espigas, mesmo debaixo da dificuldade. Acredito que não havia questionamentos no coração de Ruth, porque se houvesse, Deus não teria abençoado ela como abençoou. Se Ruth fosse uma mulher que murmurava, a bênção de Deus não teria vindo sobre ela como veio. Era um exemplo onde ela estava. Boaz só tinha coisas boas a dizer àquela mulher. E o resgate de Deus veio sobre ela. Como o resgate de Deus pode vir sobre mim, sobre você. E tudo depende do meu posicionamento e do seu. E o que eu estou querendo dizer é que Deus está nessa noite aqui, o Espírito do Senhor, o único que pode nos curar, esperando para ouvir a minha resposta e a sua resposta. Em algum determinado momento da sua vida você foi vitimado. E qual é o problema disso? Não há nenhum problema. Agora, quando nós começamos a responder errado às situações de dor e adversidade que vem sobre nós, buscando justiça própria. Porque sabe qual que é o problema nosso? Porque nós nos tornamos as vítimas e achamos que temos direitos. E reivindicamos os nossos direitos. Ou seja, quando eu reivindico o meu direito, eu abraço a minha ferida e a tenho como um troféu. Porque eu só tenho direito porque eu fui ferido. E a ferida é o meu troféu. E aí, dentro da nossa santidade religiosa, a gente quer mostrar para todo mundo que a gente é muito bom e muito santo. E usa-se até aquele versículo, toda árvore boa, né? É versículo isso? É ditado, sei lá. Toda árvore boa recebe pedrada, né? Ditado, sei lá, não fugiu o que me veio esse negócio agora na cabeça. É inútil. É um ditado. Não, João 15 diz que toda árvore precisa ser podada para dar fruto, né? Ou seja, ela precisa ser vitimada. Mas não precisa ficar nesse lugar. Então a poda de Deus vai vir. E você acha que quando vier a poda de Deus vai ser agradável? Mas aí vem a poda de Deus e a gente se revolta. E a gente quer buscar os nossos direitos. E quer provar para todo mundo que a gente está certo. Aí a gente perde todo o processo de Deus na nossa vida. Entende? Eu não estou dizendo que você não tem razão dentro da sua dor. Não é isso que eu estou dizendo. Talvez você é uma mulher que está aqui, que teve o seu casamento adulterado. Talvez o seu esposo ou a sua esposa te traiu. E eu não estou dizendo que você não tem direito de ter a dor. E eu não estou dizendo que você não é a vítima. Talvez você foi abusado, molestado. Talvez falaram coisas de você que não são reais. E eu não estou dizendo que você não tem direitos. Eu não estou dizendo que você não é a vítima. Eu estou dizendo que você tem uma escolha. Abraçar a sua dor e a sua ferida, morrer nesse lugar, se sepultado aí. Porque você não pensa que você vai caminhar depois disso. Não se engane. Não floreie. Porque você não vai. Se a sua escolha for ser a vítima, se você quiser abraçar esse lugar, você não vai para lugar nenhum. Você vai ficar aí mesmo. Ou você dizer, Deus, caem os frutos velhos, as folhas velhas mortas, e que venham os novos frutos. Deixa eu te explicar uma coisa, eu quero que você aí analise e pense agora no que eu vou dizer. Imagine você dentro de um quartinho. Um quartinho. Você e mais ninguém, um quartinho. Esse quartinho é o lugar da vitimização. Porque tem um lugar que você estaciona na sua dor. Esse quartinho é o lugar da sua vitimização. Esse quartinho ele tem uma porta e uma chave para que você acesse esse quartinho, certo? Você entrou dentro desse quartinho por uma porta. E quando você foi ofendido e quando a ferida foi aberta, a chave foi virada. Você ficou preso lá dentro.
dor e você não consegue avançar porque você está dentro desse lugar, eu quero te dizer que nessa noite, as boas novas de Deus para você existe uma chave que abre essa porta. Pergunta para mim, que chave é essa? Perdão. Não tem outra chave, não adianta tentar enfiar mais nada dentro desse buraco aí. Dentro da fechadura da porta, do lugar da vitimização, a única chave que cabe é o perdão. Tem muita gente querendo ser curada sem perdoar. Tem muita gente querendo ser curado e sair desse lugar com falsidade. Tá tudo certo. Meu irmão, tá tudo certo. Não é porque você fala que tá tudo certo que você tá livre. A única chave que funciona e gira dentro desse lugar é a chave do perdão. E aí eu disse que tem uma porta, não disse? Porque se eu estou dentro do quartinho que tem uma porta e uma chave, eu viro a chave do perdão, eu já estou livre desse lugar. Você já está livre porque você virou a chave? Então? O que você tem que fazer? Se posicionar. A porta é o posicionamento. Quando eu perdoo e me posiciono, eu saio do lugar da vitimização e alcanço um lugar em Deus. Amém. E todas as vezes que eu faço isso, eu me apodero completamente da minha herança. Se eu estou dentro do lugar de vitimização, eu pego migalhas. Eu pego migalhas, eu não me assento à mesa, eu não como do pão, eu não bebo do vinho. Eu não celebro a aliança de Jesus para comigo. Por mais que eu diga que eu tenho paz, não há paz. Por mais que eu diga que eu tenho vida, não há vida. Por mais que eu diga que eu tenho relacionamento com Deus, isso não é real. Isso fala da minha religiosidade. E sabe o que eu mais vejo? Pessoas purulentas, que têm mais ferido do que feridas ambulantes, que estão desesperadas buscando um relacionamento com Jesus, mas não querem tirar a chave do perdão e não querem dar um bicudo na porta e se posicionar para sair desse lugar. Meu irmão, está tudo errado. Cada um aqui tem uma história. Eu tenho a minha história. E talvez você está pensando aí, pastor, é muito fácil para você falar sobre isso. Você trabalha com cura e libertação. Você é pastora. Você não sabe da minha história. Você não sabe o quanto o próprio Deus nos desafia como líderes, permitindo situações que tem hora que de verdade eu penso que eu não vou sobreviver. Mas eu sempre escolho sair desse lugar. Eu tenho uma vida assim como você, eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho casamento, eu tenho pais, eu tenho irmão e tenho uma igreja. Eu não, a igreja de Cristo, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Eu tenho um povo para ser canal de cura e de libertação. Então, além de eu ter Deus querendo me moldar, além de eu ter Deus querendo que eu frutifique, para que pessoas possam comer desse fruto, eu tenho Satanás querendo me parar. Então, não é mais fácil para mim do que é para você. Não é. O problema é que nós, muitas vezes, escolhemos ficar na nossa dor. Por quê? É mais fácil eu permanecer na minha dor, porque dentro da minha dor, as pessoas têm dó de mim, e elas ficam com pena de mim, e eu recebo toda a atenção que eu preciso, porque, afinal de contas, coitadinho dele. Eu não vejo em nenhum momento Boaz olhando para Ruth e dizendo assim, coitadinha dessa mulher. Olha a história dela. Viúva, tendo que sustentar a sogra que é viúva, nem é dessa nação, mas que dó. Eu não vejo Boaz se posicionando assim, muito menos Ruth, lamentando sua dor.
exemplo para mim e para você, Jesus Cristo, que não tinha nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de culpa, mas assumiu tudo isso em favor da minha vida e da sua vida. E eu não vejo ele pendurado na cruz dizendo: está doendo muito, eu não merecia, quanta injustiça. Você lê isso na sua Bíblia? Quando disseram assim para Jesus: você expulsa demônio por Beelzebub, ele diz: quanta coisa ruim falam de mim. Faz Jesus fazer isso? Não. Então eu entendo que realmente o lugar dos filhos não é o lugar da vitimização. Amém. Eu entendo que realmente não é esse lugar que Deus quer que ele esteja, por maior que seja a minha dor. E sabe que Deus nem, eu não estou dizendo que Deus não se preocupe, porque, igreja, nós temos um Pai que se preocupa com os detalhes da nossa vida. E eu não estou dizendo para você que Deus se alegra na minha dor e na sua dor. Eu estou dizendo que tem um Deus que está esperando nós sairmos desse lugar, dizendo: vem, dentro do lugar da dor tem armas, e não chupeta e mamadeira. Sabe que quando nós escolhemos atender as mazelas da nossa alma, nós pegamos uma chupeta e uma mamadeira, e daí a gente vai cada vez regredindo mais como meninos na fé. Só que dentro de um ambiente de dor, o arsenal que vem dos céus é espada, é escudo. Não é chupeta, não é mamadeira. O inferno proporciona para você sua chupeta e sua mamadeira para dar acalentos na sua alma. Sabe o que o inferno quer? Que você tenha dó de você mesmo. Quantos aqui já sentiram dó de você mesmo? Vocês é mais crente que eu, já tive tanta dó de mim. Eu disse: Deus, por que o Senhor fez isso na minha vida? Eu sou uma mulher tão nova. Deus, eu gosto de fazer tanta coisa. O Senhor me fez ser pastora? Verdade que por muitas vezes eu tive muito dó de mim. E aí, o Senhor acaba com a minha raça e eu saio andando. Porque é assim, a gente tem que sair andando. Entendeu? A gente tem que sair andando. Então, por muitas vezes a gente tem dó da gente. Por quê? Porque a gente tem dentro de nós uma natureza caída, gente. Essa é a realidade. E todas as vezes que eu escolho ficar no lugar da vitimização, eu estou falando da minha natureza caída e não do meu velho homem. Todas as vezes que eu escolho abraçar a minha ferida para que as pessoas ficam lambendo ela, meu Deus, quando tem pessoas feridas dentro das suas adversidades, dentro da situação, que talvez foi Deus, talvez foi Satanás. Eu não estou dizendo, Deus permite, na verdade. Deus não traz tribulações para ninguém, tá bom? Deus não tem prazer nisso. Ele só aproveita as situações que muitas vezes nós mesmos criamos sobre nós, porque você sabe que assim, a gente culpa Satanás até falar chega. Eu não estou dizendo que ele não tem culpa de muita coisa, mas tem muitas adversidades e muitas feridas que vêm sobre nós que nós mesmos procuramos elas. O erro está em mim, não está no Satanás e nem em Deus. A minha falta de posicionamento, a maneira como eu me posiciono, a maneira como eu conduzo a minha vida me leva a um lugar de dor. Quantos estão comigo? Amém. A maneira como eu conduzo a minha vida me leva a um lugar de dor. Não é Satanás, é eu mesmo. Que eu já falei aqui também que é muito mais fácil ser liberto de demônios do que de nós mesmos, né? Você sabe que se tem um demônio terrível, esse demônio chama eu. Chama você. E eu não estou dizendo que Satanás não trabalha dentro dessas coisas. Trabalha, mas gente, vencer demônio é fácil. Você se arrepende, pede perdão, o demônio tem que ir embora. E vencer você? É uma luta constante. Porque a gente sabe o que deve fazer e não faz. Lembra que eu falei com o reino escolhas? A gente sabe o caminho que deve tomar, mas não toma. A gente sabe o que é certo e errado. Ninguém é inocente. Mas a gente escolhe o que é errado. E a gente escolhe o que é errado e os resultados são quais? Festa? Não, gente, ferida, dor, dificuldade, adversidade, vento forte. Aí, como nós temos um Deus incrível, absolutamente amoroso, incrivelmente fiel, ele diz: você quis trilhar esse caminho?
Tem algumas coisas ruins sobrando em você. Deixa eu dar uma chacoalhada em você então. E ele permite o vento forte vir sobre aquilo mesmo que nós plantamos. Aquilo que eu planto, eu colho. Não tem nada a ver com Satanás. Tá? E aí, dentro dessa situação, eu escolho ficar nesse lugar ou não ficar nesse lugar. Deixando bem claro que se eu estiver dentro de um lugar de vitimização, eu não estou na presença do Senhor. Porque não é possível. O Senhor sempre fala para mim quando vem uma adversidade, uma calúnia, uma injúria, ele diz, qual é a sua resposta para isso? Eu disse, a Elaine caída é essa. E a Elaine do Senhor é essa. Eu escolho essa. Eu quero a sua medida. Sabe que um homem caído e um homem que tem a sua mente cativa, ele tem uma medida de fé. Um homem que permite que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida e avance dentro disso, a sua medida vai sendo aumentada. E ele tem outra medida de fé. Então, muitas respostas que podem ser suficientes ou estão corretas para alguém que tem uma vida carnal, longe do que o Senhor quer, serve. Mas para quem está realmente buscando a presença do Senhor, não serve. Então nós precisamos entender que situações de adversidade, elas fazem parte para nos alavancar. Voltando para a história de Ruth, eu pude ver que Ruth foi alavancada na sua história. A mulher entrou para a genealogia de Jesus Cristo, ela foi bisavó. Não, a bisavó foi o filho dela, ela nem sei. Antes de bisavó é o quê? Tataravó. Ela foi tataravó de Davi. Obed-Edom foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Então uma mulher que nem ia ter uma história, uma mulher que nem ia ter uma descendência, de repente recebe no seu ventre alguém que carregaria algo muito poderoso. Porque se posicionou e resolveu não viver aquela história que já estava determinada para ela viver. Eu quero te fazer lembrar que o Salmo 139 diz que Deus já escreveu todas as coisas sobre nós muito antes de que haja formação no ventre da nossa mãe. Quando nós estávamos em forma no ventre da nossa mãe, Deus escreveu algo. E as situações, elas vão gerando adversidade na nossa vida para nos moldar, nos trabalhar, nos amadurecer. Aí, em vez de a gente pegar nossa espada e nosso escudo, em vez de a gente dizer assim, Deus, o Senhor é a minha justiça, em vez de nós aprendermos a confiar na justiça que vem de Deus, existe um Deus que não tosqueia, não dorme, tosqueneja. É isso. Tosqueia é a Sônia, quando vai lá em casa, ele tosqueia a ovelhinha, a cachorrinha. Tosqueneja. É isso, né, gente? Dorme, para quem não entendeu. Cochila. Existe um Deus que não cochila, meu irmão. E quando você estava sendo uma vítima, Deus estava vendo todas as situações. É Ele quem experimenta os corações. Eu não preciso dizer o que é certo e o que é errado para Deus, porque Deus não perde nada. Eu não preciso dizer a Deus as intenções do meu coração, porque Ele as conhece. Então por que você escolhe se justificar? Por que você escolhe abraçar a sua dor e permanecer nesse lugar? Porque você está escolhendo a sua velha criatura, a caída. Jesus não escolheu isso, Ruth não escolheu isso, os homens de Deus não escolheram isso, e você não pode escolher isso. Tem um novo de Deus, tem uma história a ser cumprida, não a ser escrita, porque Ele já escreveu. Ele já escreveu. Eu não preciso escrever nada. Eu só preciso me render para que Ele cumpra o que Ele já escreveu. Por isso, o que falam de mim e o que pensam de mim não alterará o que Deus escreveu no Salmo 139 sobre mim. Quando eu estava sendo formada no ventre da minha mãe, Deus começou a liberar algumas coisas sobre mim. E o que as pessoas falam e pensam não muda a
estou menosprezando a sua dor, e nem Jesus Cristo faz isso. Jesus não é um Deus frio, insensível. Não é esse Deus que nós servimos. Ele é um Deus que, se necessário, senta do meu lado e chora comigo. Ele chora comigo e diz: Elaine, avança. Ele chora comigo e diz: eu entendo a sua dor, mas eu tenho poder de me tirar desse lugar. Eu entendo o que aconteceu, mas o que você vai querer? A sua justiça ou a minha justiça? Nessa noite o Senhor pergunta para você: o que você quer? A sua justiça? Para que os homens vejam quem você é? Ou a justiça de Deus? Meu irmão, seja inteligente. Escolha a justiça de Deus. Porque no tempo certo Deus irá manifestar todas as coisas. Se você fizer a escolha certa. Eu sei que você já sabe, você já virou jargão. Ninguém pode mudar a sua história, só você pode mudar. Mas declarar isso é fácil, responder a isso é outra história. Então, se eu escolher, eu entendo, como eu disse, que Deus está preparando a nossa nação para um governo. Eu creio, essa é a minha linha de crença, que Ele virá, Yeshua virá governar toda a terra. Amém. E para que Ele venha governar toda a terra, Ele está preparando sua noiva. E Ele não se relaciona e não está preparando uma noiva cheia de feridas para que ela permaneça com as suas feridas, com as suas mazelas. Então está na hora de verdade de você decidir abrir mão da sua dor, das suas feridas e se posicionar. Entendendo que se o seu coração não é legal, deixa Deus transformar, deixa o vento bater para que aquilo que não é legal saia. Sabe quando a adversidade bate na minha porta, eu não vou dizer para você que eu sou masoquista. Eu não quero que você pense que eu sou masoquista e que eu amo luta. Porque seria uma hipocrisia da minha parte dizer isso. Quem que ama luta? Prova, dificuldade. Cara, mas se você soubesse o que isso faz na sua vida, seria tipo mais. É nesse momento que a nossa fé cresce. É nesse momento que nós experimentamos do amor e da fidelidade de Deus. É nesse momento que armas são liberadas sobre nós, coisas poderosíssimas. É nesse momento que Ele fala agora, dentro da adversidade, da dificuldade, é o momento das suas raízes se aprofundarem para beber mais dele, do rio da vida. Em meio ao inverno e à dificuldade do tempo, as árvores, elas aprofundam as suas raízes. Quanto mais profunda for a raiz de uma árvore, mais vento pode vir e ela não cai. Então é extremamente importante que nós não desejemos, não busquemos, oh Deus, traz luta aí que eu estou precisando crescer. Não, meu irmão. O que nos faz crescer é a obediência em meio à dificuldade. Porque obedecer quando tudo está muito bom é fácil, não é não? Dizer que a gente é muito fiel ao Senhor quando só está tudo aquela coisa boa, assim é muito fácil. Agora, quando Deus nos pede algo difícil, esses dias Ele disse para mim: faça isso. Eu disse: o senhor tem certeza? E eu disse: tenho. E eu disse: eu posso falar? Eu não quero. Ele disse: é a sua escolha. Você tem a opção de escolher isso ou não me obedecer. O que você quer? E eu sempre te obedecer. E eu quero dizer para o Senhor: isso é terrível. Eu sou muito sincera. Você não precisa obedecer a Deus falando para Ele que está facinho, senão não vão ser hipócrita. Você pode obedecer a Deus dizendo assim: está muito difícil. E se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Então, hora que eu falo para o Espírito Santo: está muito difícil. Se o Senhor não vier com força sobre mim, eu não vou suportar. E eu vou desobedecer. Você não é a Mulher Maravilha nem o Super-Homem, tudo bem? Tudo bem? Mesmo que faz 20, 30 anos que você é crente, você não é a Mulher Maravilha nem o Super-Homem. Deus não espera que você seja eles.
heróis. Deus só espera que você seja um filho obediente que depende dele. Amém. Entende? Amém. Quantos estão comigo? Amém. Só para você entender aquilo que eu já falei. Ruth poderia ter escolhido ficar ali e nada teria feito de falta. Você pode escolher permanecer depois dessa informação. Depois dessa informação, meu irmão, você pode escolher permanecer no lugar da vitimização. Você pode escolher abraçar a sua dor, a sua ferida, se vestir da sua justiça própria. É a sua escolha. E Deus vai respeitar a sua escolha. Deus não vai te condenar, te matar. Não, a condenação é do lugar mesmo. É aquilo que você está plantando, é o que você vai colher. Então não tem a ver com Deus, tem a ver com a sua escolha, entende? As pessoas elas falam facilmente que Deus não é fiel, porque Deus não é bom, porque se Deus fosse bom, eu não poderia viver isso. Não, meu irmão, mas é as suas respostas, é as suas escolhas, é o lugar que você decidiu ficar. Quando nós decidimos entrar nesse lugar de obediência e resposta ao Senhor, não é qualquer coisa que nos atinge. E mesmo que me atinja, cura em Deus. E mesmo que me atinja, tem restauração. Sabe que às vezes o golpe é tão grande que se o próprio Deus não tomar-nos pela própria mão, sabe que às vezes a dor e a dificuldade é tão grande que se Deus não nos resgatar, nos puxar a partir da minha decisão, tem situações que são tão difíceis que por mais que eu queira sair do lugar, eu não consigo. Só que a palavra de Deus diz assim que nós temos um Deus Emanuel. Você sabe o que é um Deus Emanuel? Deus conosco, Deus presente, Deus em nós, Deus dentro do barro. E nesse momento eu digo, Deus, a minha decisão é perdoar e a chave vira. E eu digo assim, não há forças em mim para meter o bicudo nessa porta, sair desse lugar, o Senhor me ajuda. E ele diz sim, porque essa é a minha escolha, Deus. Não ficar nesse lugar. Deixa o lugar de vitimização, meu irmão, para quem quiser. Que não seja você que queira. Entende? Eu deixo o lugar da vitimização para quem quiser. Eu não quero. Independente do que aconteça, esse não é meu lugar. Ele não me formou no ventre da minha mãe para que eu seja uma vítima. Ele me formou para que eu fosse filha. Ele não quer que eu me apodere das heranças, do resto que sobra das heranças dos outros. Ele tem uma herança para mim. Ele tem uma herança para você. E aí, se a dor é tão difícil, e você sabe que eu quero te dizer algo que o Espírito falou no meu coração agora, que às vezes você está nesse lugar já há tanto tempo, suas pernas foram atrofiadas. Às vezes um lugar de dor faz tanto tempo que você está nele, que suas pernas foram atrofiadas. Eu quero dizer para você que tem cura de Deus para você. Deus quer pôr você de novo para correr na sua presença. Porque na presença dele nós saltamos de alegria. Na presença dele nós corremos. Na presença dele nós andamos, nós caminhamos. Todo mundo que está na presença do Senhor não está parado. Porque o reino de Deus é cíclico. Porque o reino de Deus é um reino de movimentações. E quem está na presença do Senhor está em constante movimentação, em constante transformação. Que poderoso isso, não é? O que você quer? Qual é a sua escolha nessa noite? Eu convido você a se colocar de pé. Eu quero que você preste bastante atenção antes de nós orarmos. Eu creio que o Espírito do Senhor já falou com você. Eu creio que o Espírito do Senhor já pontuou muitas coisas dentro do seu coração que precisavam ser curadas. Eu creio que o Senhor já se moveu. Mas eu quero te auxiliar com uma informação. Como nós estamos falando de vitimização, algumas características há em uma vítima. E talvez você está aqui assim buscando onde tem dor, onde tem ferida. Eu não me acho uma vítima. Você sabe que às vezes a gente está tão cego e tão longe da verdade de quem é Jesus, que a gente
nem consegue ver que somos vítimas. Às vezes a gente está tão enfincado dentro da nossa justiça própria que a gente acha que isso não é uma verdade nas nossas vidas. Mas olha aqui, presta bastante atenção para nós orarmos. Toda pessoa que se vitimiza é uma pessoa tóxica. Quem aqui conhece alguém que é tóxico? É difícil de estar perto. É uma pessoa amarga. É uma pessoa pesada. Ela possui pensamentos negativos. E ela vive pensando que o mundo todo é contra ela. Fulano me olhou todo, fulano falou de mim. O mundo é contra ela. É uma conspiração. Porque ela está em um lugar de vitimização. Porque ela abraçou sua dor, sua ferida, então ela se torna tóxica, seus pensamentos são negativos e ela acha que está todo mundo contra ela. Toda pessoa que se vitimiza, ela possui uma visão distorcida da realidade. Presta atenção aqui. Porque às vezes você vai precisar orar sobre isso. Uma visão distorcida da realidade. Ela idealiza a vida dos outros e não observa com objetividade a sua própria existência. Quando é uma pessoa vitimada, ela tem uma distorção da realidade e ela idealiza o que os outros têm e ela não consegue ver a sua própria existência, ou seja, ela não vê nada de bom na sua vida, mas vê de bom na vida dos outros. Vive com frustração, pois se considera uma vítima do destino por não conseguir determinados objetivos. Sabe aquela pessoa que diz, ó vida, ó céu? Sabe? É alguém que está em um lugar de vitimização. Tudo de bom acontece na casa dos outros. Tudo de bom acontece na vida dos outros, mas na dela, nada acontece. Porque ela abraçou a sua dor e a sua ferida. E o ambiente no qual ela estava, lembra que eu disse que tem um quartinho? Um lugar de vitimização, ela só vê dor ali. Então, essa é a visão que ela tem. Ela só vê dificuldade. Toda vítima não acredita em si mesma. Ela não consegue acreditar na capacidade que Deus deu para ela. Ela não consegue ver coisas boas nela. Por quê? Porque ela está cega por causa da sua dor. A dor cega. As pessoas que se vitimizam, elas querem carinho e atenção dos outros por sentimento de pena. Elas querem que as pessoas olhem para ela e dizem, coitadinho. Que pena, olha a história dessa pessoa. Olha a vida dessa pessoa. E quer que as pessoas estejam perto dela com pena. Quer que as pessoas tenham dó. Agora uma coisa eu quero falar. Todo o processo de crescimento e desenvolvimento pessoal de qualquer pessoa, como eu já disse, precisa ser encarado e enxergado pela ótica de Deus. Porque senão, eu e você vamos para o lugar da vitimização. Sem nenhuma sombra de dúvida. Se eu tentar entender as adversidades que batem na minha porta pelo meu ângulo de visão, uma visão caída, uma visão adâmica, eu vou ficar no lugar de vitimização. Porque a minha família é a pior de todas. Porque o meu pai, porque a minha mãe, porque os meus amigos, porque o meu patrão, porque a minha faculdade. Toda pessoa que está em um lugar de vitimização, além de não se alegrar com a alegria, com a vitória dos outros, ela se torna um murmurador. Toda pessoa que escolhe a sua dor é murmuradora. Não consegue ver a vida do jeito que ela precisa ser vista. Meu irmão, eu quero te falar algo para a gente orar. Deus não te deu essa vida para você viver arrastando. Deus não é um Deus que nos dá uma vida para simplesmente sobrevivermos nela. Eu não gosto de declarações do tipo, ai, a vida é muito dura. Ai, a vida é muito injusta. Meu irmão, injusto e duro é você. Injusto é você e duro é o seu coração. Porque nada do que Deus faz é ruim de ser vivido. E eu não sei se você consegue entender isso, mas quem te deu vida foi Deus. O sopro veio das narinas do seu Deus.
e gerou vida em você. E eu não vejo Deus compartilhando coisa ruim com ninguém. Se a sua vida está ruim, é porque você abraçou a sua dor, abraçou a sua dificuldade, escolheu ficar nesse lugar de vitimização, e é por isso que está difícil viver. Mas há liberdade e cura na presença do nosso Deus. E nessa noite nós não estamos aqui para falar da nossa história. Você sabe que o Espírito do Senhor conhece todas as coisas, e sabe de todas as coisas, e Ele não quer mais ouvir sobre a sua história. Eu não quero que você, ao orar, fale da sua história, sabe? Deus, aquele dia, que aquele homem fez aquilo, que aquela mulher fez aquilo, que aquela pessoa falou aquilo. Para com isso em nome de Jesus. Ele já sabe. Você já falou. Eu quero que nessa noite você, como alguém que entende que tem vida e vida em abundância de Deus para você, que tem uma herança completa e não apenas migalhas da herança dos outros, eu quero que você fale para Deus qual é a sua escolha, meu irmão. Eu quero que você anuncie ao reino do Espírito qual é a sua escolha. Eu convido você que entende que precisa ser curado para vir aqui à frente. Como um passo de fé. Pastor, se eu ficar no meu lugar, eu vou ser curado. Ah, se for sincero o que você está dizendo, creio que sim, mas eu estou te convidando a vir à frente. Como alguém que está para manifestar o reino natural, aquilo que precisa ser manifesto no reino do Espírito. Sabe que quando você vem aqui à frente, você está saindo já do lugar da vitimização? Sabe que os seus passos, eles não são meros passos. Não são meros passos. Não são para mostrar para ninguém que há dor em você e que há feridas em você. Não é para isso. É para dizer, Deus, eu entendi o que o Senhor quis dizer nessa noite. Eu entendi que o Senhor tem cura para mim, Deus. Eu entendi que o Senhor tem auxílio. E se não há força em você para liberar perdão, recorra ao Espírito do Senhor. Ele te auxilia, mas a decisão é sua. Deus, nós não estamos aqui como meninos que têm chuvetas e mamadeiras em nossas mãos, em nossa boca. Não é essa a decisão nossa. Pelo contrário, Deus, nós queremos abrir mão de todo o inimigo. Nós queremos abrir mão, Deus, da mamadeira e da chupeta que nos faz ser infantis. Que rouba a nossa herança. Porque se formos como meninos, seremos como escravos. Nada se disser do escravo menino. Porque ele não pode se apoderar da sua herança. Nós queremos ser homens e mulheres maduros, porque nós queremos a nossa herança completa. Vai falando com o Espírito do Senhor aí. Ei Deus, eu entendi. A minha escolha agora é perdoar e sair desse lugar. Deus, eu não quero ser acalentada por pessoas. Ei, escuta o que eu vou te falar. Escuta o que eu vou te falar. Se você permitir, porque isso traz afagos, traz prazeres na sua alma, que as pessoas fiquem com dó de você e que as pessoas fiquem fazendo acalentos na sua dor, a sua ferida, além de não ser cicatrizada, ele vai aumentar. Porque imagine comigo uma ferida aberta, onde o cão começa a lamber, e essa ferida vai infeccionando, e essa ferida vai aumentando, e não há cura. Todas as vezes que nós encontramos pessoas ao nosso redor para nos dar razões dentro de uma dor, para dizer, puxa, que dó de você, a sua ferida não está sendo cicatrizada e tratada, a sua ferida está sendo infeccionada e aumentada, e nunca você vai encontrar cura assim. Sabe
sua visão, é a minha visão distorcida que nos faz nos ver como vítimas. Em nenhum momento, por mais que sejamos, em nenhum momento o reino do Espírito está como uma vítima. A todo tempo ele me deu como filha. A todo tempo o Senhor espera uma reação, um posicionamento meu e seu.
do lugar da vitimização. E agora, no nome de Jesus, eu recebo a cura